Cara, a gente vai entrar agora em um ambiente que eu vou tentar ser o mais simples possível explicando isso, porque é um pouco complicado, Sim, sim. mas eu me baseei num livro chamado Vida Total da Igreja. Nossa. Depois eu passo o autor para vocês, o Davi vai deixar na descrição depois o nome do autor para vocês pesquisarem o nome desse livro. E ele vai tratar essa segunda esfera, que é justamente a Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo é a representação desse segundo mundo na Terra. Caraca, que perfeito, mano. Nossa, faz muito sentido. Por quê? Porque a gente vê Cristo falando muitas vezes, principalmente no Evangelho de João, capítulo 17, em que Deus, eu oro não somente para os meus discípulos, mas também por todos aqueles que o Senhor me deu. Eu não peço para o Senhor que os tire do mundo, mas que os guarde do quê? Do mal. Ou, em outras versões, do maligno. Então a gente tem essa instituição que é a igreja. E aí, cara, a gente tem pelo menos 4 divisões da igreja. A gente tem a primeira divisão, que é a igreja universal. Não a igreja universal. Não é a igreja universal, a instituição universal. É um termo. É a igreja universal, que é o quê? É o corpo de Cristo, todos os cristãos de todas as épocas espalhados pelo mundo. Esta é a primeira igreja. A igreja que é o corpo total de Cristo, do qual ele é o cabeça. Perfeito. Então, a pergunta é, quem instituiu a igreja? Cristo. Cristo instituiu a igreja. A igreja não foi criação humana. Deixando isso bem claro para quem está assistindo. Provavelmente vai estar se perguntando, mas quem instituiu a igreja? A igreja que instituiu foi Cristo. Lá em Atos, capítulo 1, onde ele vai dar a ordem para o discípulo, né, e dizer para os discípulos, olha, eu vou ir aqui, mas eu vos deixo aqui a palavra para vocês pregarem o evangelho a toda criatura, e a gente sabe do contexto inteirinho. Só que muito antes disso acontecer, a gente tem uma passagem muito hilária, que eu gosto muito, cara, em que Jesus define o que é uma igreja. E da onde começa a igreja. Essa passagem sumiu dos altares, dos púlpitos. Mas antes, né, para a gente não fugir muito do tema, eu quero voltar aqui para o segundo tipo de igreja. O segundo tipo de igreja é a instituição, a igreja local. E igreja local aqui não é somente uma denominação, mas uma cidade ou um bairro onde tem várias localidades de membros reunidos em um único local. Por quê? Isso vai existir antes mesmo, né, da criação lá da igreja física. Sim. Isso existia em Atos. A gente vê em Atos que os discípulos não podiam estar em todos os lugares. Então, tinha essa igreja local, que muitas vezes levava o nome da cidade. Então a gente vê as cartas de Paulo para Éfeso, para Gálatas, sim, para verdade. Tessalonicenses, para Colossenses, e por aí vai. Então, a igreja local é essa igreja que é uma instituição, só que uma instituição não formada por homens, mas formada por Cristo. Porque a gente tem a parte governamental da igreja, né, que é aquelas pessoas que são os líderes, só que muitas pessoas falam, mas a igreja física, né, a igreja em si, não é, eu não vou para a igreja. Né? Aquela famosa frase de, eu sirvo a Deus, mas eu não gosto da igreja. A igreja sou eu, né? A igreja sou eu. Isso aí tá famoso, hein, cara? Só que assim, uma frase muito impactante que eu li essa semana, de um autor que ele diz o seguinte, a pessoa que diz isso, é mesmo quando ela dizer que eu sou do exército, só que eu não quero comparecer no grupo lá do exército, onde tá no quartel do exército. Então, tipo assim, eu vou pra guerra sozinho. Não tem como. Então, a igreja, o segundo grupo de igreja, é essa igreja que é a instituição. Depois a gente vai entrar com mais detalhe nisso. Aí a gente tem também o terceiro grupo de igreja, que é a pessoa ou o indivíduo sendo a igreja de Cristo. Então, a gente tem a igreja geral, a igreja local, que é onde a gente se reúne para adorar a Deus, e a igreja que sou eu. Eu sou parte do corpo de Cristo. Então você, os membros da sua igreja, os membros da minha igreja, todos nós somos um só corpo, divididos em várias denominações, só que isso não interfere na questão de sermos igreja, sermos um corpo. E aí tem eu e você. Nós somos igreja individualmente. Como? Você leva Cristo aonde você está. Então você é uma igreja que se movimenta. Você não é uma igreja que está parada. Então o seu testemunho pessoal de vida é Jesus Cristo, né,
o evangelho sendo levado a essas pessoas aonde você está. Então esse é o terceiro grupo de pessoas que é a igreja, que é você mesmo. E aí, a gente tem também um quarto grupo de igreja, né, que a gente chama de igreja, que são os desigrejados. Aquelas pessoas que se dizem cristãs, só que não vão para lugar nenhum, elas não gostam de estar na igreja. Frequentar o templo e a rotina. Sim. E assim, muitas vezes é até compreensível pelos traumas e coisas que se acontece na igreja. Bastante coisa errada, né? Mas, como diz, né, eu acho que o John Piper também, e, na verdade o John Piper, Augusto Nicodemus, Hernando Dias Lopes e o pastor Paulo Júnior, eles batem muito nessa tecla. Alto nível de teologia. Nessa tecla, eles batem muito de que, cara, a igreja, o indivíduo, ninguém é igreja sozinho. Porque Jesus instituiu a igreja, não foi só com um discípulo, foi com 12. E dos 12, começou a pregação do evangelho e sempre a igreja teve unidade. Tanto que a palavra cristão, ela foi dita, não foi a uma pessoa. Lá em Atos a gente tem a descrição de que, e naquele momento, os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cara, isso é magnífico, porque a igreja é a unidade, a junção de várias pessoas diferentes com o mesmo propósito. Sim. E aí a gente tem uma divisão na igreja, né, que todo mundo sabe, que é aquela classe de pessoas mais velhas até as pessoas mais jovens. Sim, os mais velhos ensinam, né, os mais jovens. E geralmente, cara, muitas pessoas batem na tecla da questão eclesiástica da igreja, como denominação. E muitas pessoas batem nessa tecla, porque hoje em dia há várias denominações, várias linhas de pensamento em relação à igreja, só que isso afeta diretamente o jovem. Porque, querendo ou não, aquela frase, o jovem é o futuro do país, é verdade na igreja. Sim, porque o jovem, ele sucede aquela pessoa que está lá em cima, porque ele tem um chamado também. Às vezes ele não sabe. Sim. Mas o jovem está ali nesse caminho para... Galera, muito obrigado por assistir mais um episódio aqui no canal de Cortes. Não esquece que o link completo do episódio está aqui na descrição. Segue a gente em todas as nossas redes sociais e também ouve lá no Spotify. Galera, brigadão e Deus abençoe.